Glória a Deus. Deus é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Que todo louvor e gratidão, toda honra e adoração sejam dados a Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós agradecemos a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos deu forças para continuar. Até aqui o Senhor nos conduziu e nos tomou pela sua destra e nos deu vitória. Até aqui o Senhor supriu cada necessidade de forma gentil e abundante. Até aqui o Senhor plenamente nos deu ânimo, fé e esperança. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor, águas já teriam nos submergido, já teríamos sido arrastados pela corrente das águas impetuosas. Mas bendito seja o Senhor. O Senhor não nos entregou como presa às garras dos nossos adversários. Muito pelo contrário, o laço se quebrou e como um pássaro voamos livres. Eu quero agradecer a Deus. Nilda Rabelo Reis, Francivânia, Lúcia Jatobá, Maristela Antônia, Cirleide de Jesus, Fabiane Mota, amada pastora Ednair Souza, Mole, Cristina Ferraz, Edna Rabelo. Que Deus abençoe Neiliane Maria, cada um de vocês. Cada um de vocês é amado pelo Senhor e precioso para o Senhor dos Exércitos. Ednice Pereira, Carolina Cerqueira, Tata Silva, Deus abençoe cada um dos que estão conosco. Abra o seu coração, porque eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor tem algo nesta noite de sexta-feira, 18 de novembro de 2022. O Senhor tem algo para abençoar a nossa vida, algo para acalmar o nosso coração e também para nos trazer vitória, para nos trazer bom ânimo. Permita que através da sua vida outras também sejam alcançadas. Berediniz, bem-vinda, Deus abençoe. Permita que através da sua vida, na medida em que você compartilha esta live, que outras pessoas também sejam abençoadas através da palavra e através da oração. Lembre-se que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Portanto, que você seja um canal de bênçãos nesta noite. Que você seja um instrumento eficaz nas mãos do Senhor para trazer vitória e graça a muitas pessoas carentes de Deus e necessitadas do Senhor. Na verdade, nós temos aprendido que o Senhor é aquele que cuida de nós. Então que este cuidado se estenda a muitas vidas para a glória de Deus. Eu quero solicitar a você que me ajude. Você me acompanha neste momento ao vivo pelo Instagram? Então, por favor, use esta setinha no cantinho inferior e convide muitas pessoas. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook,
compartilhe a transmissão e me ajude a alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Andréa Pereira, Carolina de Mello, bem-vindas. Deus abençoe. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem muito mais além, porque é isto que a Bíblia diz. Basta você examinar a palavra que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Muito mais além. Numa outra versão está escrito infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pois é, o nosso Deus é um Deus que surpreende. Sabia disso? O nosso Deus é um Deus que supera expectativas. Maria Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. O nosso Deus é um Deus que vai além. Não é à toa que o mesmo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Portanto, o que Deus já designou para cada um de nós vai além. Liliane Feitosa, Pimentel, Deus abençoe. O que Deus já designou para cada um de nós vai muito além. Você já se deu conta de que talvez Deus tenha sonhos maiores do que os seus próprios sonhos? Sueli Matos Loureiro, bem-vinda, Deus abençoe. Já se deu conta disso? Que os sonhos de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para a sua família, os sonhos de Deus para a sua casa e para o seu trabalho, para o seu casamento e para os seus filhos, são maiores do que os seus próprios sonhos. Graciana Santana, bem-vinda, Deus abençoe. Que tal, a partir de hoje, começar a sonhar os sonhos de Deus para você? Sabe, uma das coisas que Satanás procura fazer conosco é nos fazer parar de sonhar. Ele é um verdadeiro ladrão de sonhos. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem algo no seu coração, e Satanás dá um jeito de abafar, de sufocar os seus sonhos e ideais. Só que a palavra de Deus diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, versículo 4, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso vai exatamente na contramão do que o inimigo deseja para você. Vai exatamente ao contrário do que Satanás pretende. Porque Satanás deseja fazer você parar, fazer você desistir, fazer você recuar. E o único que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você. Então Satanás só quer te dar um empurrãozinho para você desanimar. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Satanás só quer te dar um empurrãozinho para você desistir. Ele vê que você não está bem e ele só aproveita e te dá um empurrãozinho para você largar de mão. Porque aí sim você impedirá que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor, perceba o que a Bíblia nos ensina. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Juscelin Riso Faustino, bem-vinda, Deus abençoe. A Juscelin faz live, se eu não me engano, diariamente, na plataforma vizinha. Cris, seja bem-vinda, Deus abençoe.
Portanto, não podemos deixar que o inimigo sufoque o que Deus tem para nós. Não podemos deixar que ele neutralize o nosso ânimo. Bia Mendonça, bem-vinda, Deus abençoe. Exato, Cristina, não podemos desanimar e parar de sonhar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor reservou para nós. Luana, seja bem-vinda, Deus abençoe. É momento de posicionamento. É momento de despertamento. É momento de prosseguir. Como Paulo, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Maria Joana, Mai Souza, Ju Fernandes, bem-vindas. Deus abençoe. Eu não vou parar, eu vou prosseguir. Diga isso agora. Eu não vou parar, eu vou prosseguir. Eu não vou parar, eu vou continuar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desfavorável e muito duro. Fábio Ribeiro, Elisandra, bem-vindos, Deus abençoe. Mesmo que seja difícil, mesmo que não esteja funcionando bem. Glória a Deus, Bia, que você saia daqui com essa resposta do Senhor dos Exércitos. Nadir do Carmo, seja bem-vinda. Deus abençoe, porque Deus tem resposta para a sua vida. Então você não precisa ficar apavorado e muito menos correndo para baixo e para cima buscando direção. Você tem que ter fé e coragem. Exato. Quando Deus fala com Josué, ele diz para ele: seja forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo, numa outra tradução. Porque eu serei contigo. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Simone Alves Medrado, bem-vinda. Deus abençoe. Não te deixarei e nunca te desampararei. Daís Nascimento, bem-vinda, Deus abençoe. Como fui com meu servo Moisés, serei contigo. E aí Deus começa a dar alguns comandos para Josué. Mas seja forte, não se afaste do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. E aí ele continua dizendo: seja forte e corajoso. Todo lugar em que pisar a planta dos teus pés eu te darei por herança. E ele continua dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Você vai encontrar isso lá no capítulo 1 do livro de Josué. Então prossiga. Pati Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Você não foi chamado para retroceder. Você não foi chamado para voltar atrás. Então pare de ouvir as vozes que querem te parar. Pare de ouvir as vozes que querem te fazer recuar. Pare de ouvir as palavras que a multidão diz. E eu vou falar sobre isso hoje. Por isso é que eu gostaria muito que você compartilhasse mais. Tem muita gente precisando ouvir esse tipo de palavra de despertamento. Sim, é necessário posicionamento. Rafael Costa, bem-vindo, Deus abençoe. Você precisa avançar. Xanda Souza, bem-vinda, Deus abençoe. E para avançar você precisa parar de dar ouvidos às vozes que te dizem que você não consegue, que te dizem que você não pode, que te dizem que você não é capaz. Odilena de Moraes Silva, Deus abençoe. Essas vozes da multidão que querem te fazer retroceder. Essas pessoas que continuam querendo te fazer desanimar. Você não pode dar ouvidos. Maria Rabelo Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe.
A Cássia Dantas, bem-vinda, Deus abençoe. Você não pode continuar dando ouvidos ao que tem dito por aí. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Então, o que eu preciso ouvir? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Você está ouvindo vozes? As vozes das pessoas que querem te fazer parar. As vozes das pessoas que estão te desanimando, te desencorajando. Perceba que Deus não nos faz desanimar, pelo contrário. A Bíblia fala lá no início do capítulo 1 de Josué, Deus fala com Josué e o anima. Eliette, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus não vem semear desânimo no coração de ninguém. Márcia Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não vem semear desânimo no coração de ninguém. Por que você continua ouvindo as vozes da multidão? Por que você continua ouvindo as vozes dos opositores, dos críticos, dos invejosos? Ah, o seu casamento não tem solução. Ah, seu filho já deu sinais de que não vai dar coisa boa. Pare de ouvir essas vozes. Ah, o seu ministério não vai fluir, não vai avançar, não vai crescer. Pare de ouvir essas vozes. Deus não te ama, Deus não te escolheu, Deus não tem um projeto na sua vida. Pare de ouvir essas vozes. Pare de ouvir as vozes que não vêm do Senhor. Pare de dar audiência a esse blá 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 todo. Maria José Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Não ouça mais as vozes da multidão. Você já parou para pensar? Ana Fonseca, bem-vinda, Deus abençoe. Você já parou para pensar? Se Bartimeu, aquele cego lá do caminho de Jericó, se ele tivesse ouvido a multidão, porque ele começou a gritar quando ele soube que Jesus passava por ali. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. E a multidão dizia, cale-se, você está atrapalhando. Quantas vezes as pessoas dizem assim para nós? Cale-se. Silêncio. André Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Você está atrapalhando, você não foi escolhido, você não foi chamado, você não vai conseguir, você não é capaz. Pare de dar ouvido a essas vozes. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Eliane Araújo Pérez, Deus abençoe, bem-vinda. E é interessante que eles diziam para aquele cego, cale-se, você está atrapalhando, você não vai ser ouvido. Pare de importunar o mestre. Você é cego, você é um inválido, um mendigo. Fique quieto. Você já parou para pensar o que teria acontecido com Bartimeu se ele tivesse dado ouvido a essas vozes? Ele continuaria cego para sempre. Sabe o que aconteceu? Ele não deu ouvidos. Ele era cego, mas não era bobo. Quanto mais mandavam ele se calar, mais alto ele clamava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Queridos, nós servimos a um Deus que não fica indiferente. Ana Cristina Gonçalves, bem-vinda, Deus te abençoe. Lucas Pereira Rezende, bem-vindo, Deus te abençoe. Nós servimos a um Deus que não fica indiferente.
Nós servimos a um Deus que não dá de ombros e que não está nem aí para você. Pelo contrário, Ele se importa. E Jesus se importou com Bartimeu. E Jesus parou e disse: chamai-o. Pois é. Qual era o desejo do coração de Bartimeu? Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele tinha um sonho. Ele queria voltar a enxergar. Mestre, que eu torne a ver. E é incrível, a gente complica tanto, a gente dificulta tanto, a gente cria tantos empecilhos. E Jesus só falou uma palavra. Basta uma palavra. Ele disse: vê. Vê. O que você quer? Que eu torne a ver. O que deixa claro que Bartimeu não nasceu cego, né? Ele ficou cego. Vê. Imediatamente Bartimeu foi curado. Queridos, não desista do seu sonho. Lili Henrique, bem-vinda, Deus abençoe. Não desista do seu projeto. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. E o que dizer daquela mulher enferma que há 12 anos padecia, já havia passado por muitos médicos, 12 criações, Deus abençoe, gastado tudo que possuía, sem sucesso. E ela era imunda, rejeitada e desprezada. Eu me refiro àquela mulher com hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Laura Cedres, Adilis Montoya, bem-vindas. Deus abençoe. Shalom. Então, aquela mulher tomou uma decisão. Ela decidiu não se importar com a multidão. Ela decidiu ir a Jesus. Porque na sua convicção ela dizia: se tão somente eu tocar, ficarei curada. O que teria acontecido com ela se ela tivesse se preocupado com a multidão? Porque preste atenção. Segundo a lei de Moisés, ela era considerada imunda por causa da hemorragia. Imunda e hemorrágica há 12 anos. As mulheres normalmente eram afastadas do arraial no período das suas regras. Imagine quem passa por isso por uma vida inteira, 12 anos. Verônica Rodrigues, Thelma Silva da Cruz, bem-vindas, Deus abençoe. A Bíblia não diz, mas se aquela mulher fosse casada, possivelmente seu marido já a teria deixado. E a essa altura talvez já estivesse casado com outra. Se ela tivesse filhos, a Bíblia não relata. Ela não teria visto, ela não acompanharia o crescimento dos próprios filhos. Pais, se ela tivesse ainda seus pais vivos, ela não poderia desfrutar da companhia deles, e até se eles morressem, ela não poderia ir sequer ao sepultamento. Ela era tida por imunda e afastada, isolada do convívio. E então ela tomou uma decisão de não se importar com a multidão. Ela disse: eu vou até Jesus. Ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. Eu não estou nem aí para a multidão. O que eu quero é Jesus. O que nos falta muitas vezes é esta convicção. Eu não estou nem aí para os comentários dos outros. O que eu quero é Jesus. E ela se arriscou muito, porque se ela fosse reconhecida,
ela seria apedrejada. Tayane Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Mas ela decidiu não se importar com a multidão ou com suas vozes de reprovação, de modo que ela chegou e tocou. Pelo fato dela ter tocado na barra do vestido, ou seja, na orla, na parte inferior, significa que ela veio se esgueirando, quase que rastejando por baixo. Inclusive, isso é plausível e compreensível, visto que ela certamente estava enfraquecida. Adriana Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Imagine você, quando nós sangramos, nós ficamos fracos, anêmicos. Nos faltam os nutrientes, o ferro, por exemplo. Imagina 12 anos de sangramento. Possivelmente ela era uma pessoa pálida, fragilizada, com uma saúde extremamente débil. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Mas ela decidiu não se importar com a multidão. E ela decidiu ousar. Ela decidiu arriscar. Ela decidiu se mover e tomar uma atitude. E nós precisamos tomar atitude nessa noite. De tocar em Jesus. E no mesmo instante em que ela toca em Jesus, Jesus acusa o toque. Ele percebe que saiu dele virtude. Madalena Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. E aqui já surge um outro ensinamento muito importante. Amanda Cândido, bem-vinda, Deus abençoe. Há uma diferença entre tocar e encostar. Porque no mesmo momento em que ela toca, Jesus para e diz: quem me tocou? Kelly Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Quem foi que me tocou? E os discípulos não entenderam. Sara Bessa, bem-vinda, Deus abençoe. Os discípulos não entenderam. Aliás, eles eram especialistas naquela época em não entender as coisas. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Ellen Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Quem foi que me tocou? Jesus perguntou. Os discípulos: mestre, que conversa de quem te tocou é essa? Todo mundo está encostando em você, é uma multidão que aglomerada vai empurrando. Jesus disse: não é isso. Alguém me tocou. Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Alguém me tocou, não é questão, não se trata de encostar, é tocar. Muitos de nós estão encostando, mas não estão tocando em Jesus. Muitos crentes apenas estão encostando no Messias e não tocam nele. Tocar requer fé, como teve aquela mulher. Fé de não se importar com a multidão e nem com as consequências, com os riscos, com as vozes de reprovação e acusação. Não se trata de encostar. Muitos naquele momento encostavam em Jesus, mas só aquela mulher, naquele momento, tocou. E Jesus então ele fala: alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Eu quero lhe dizer algo. Só sai virtude quando você toca. Não adianta encostar. Quando encosta não sai virtude. Vanusa Costa, bem-vinda. Deus abençoe. Quando encosta não sai virtude. Só sai virtude quando toca nele. Magda Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Só sai virtude quando toca e não quando encosta. Então aquela mulher criou coragem e disse: fui eu que te toquei. E por que Jesus fez questão de expor
Jesus sabia o que estava acontecendo. Alba Ferucci, bem-vinda, Deus abençoe. Mas Jesus tinha que completar a obra. Jesus não deixa a obra pela metade. E ele queria salvar aquela mulher, não apenas curá-la. Ele queria salvar a vida daquela mulher e não apenas curá-la. E Jesus não deixa a obra incompleta. E quando ela disse que ela teve coragem, ela teve fé, ela disse: fui eu, Senhor. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Ela veio doente e perdida e voltou para casa curada e salva. Por uma razão: ela não deu ouvidos às vozes da multidão. É isso que nós precisamos entender. Não podemos nos deter por causa das vozes da multidão. Você anda ouvindo vozes? Se você tem ouvido vozes, você tem perdido a oportunidade de ser curado e salvo. E eu vou ainda mais trazer um terceiro exemplo. Eu falei de Bartimeu, eu falei da mulher do fluxo de sangue, e agora eu quero falar de Jairo. Lembra do principal da sinagoga, Jairo? Pois é, vamos falar de Jairo. Sim. No evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5, Thalia Pires, bem-vinda, Deus abençoe. Keisiane Félix, bem-vinda, Deus abençoe. Vamos falar de Jairo. Em Marcos capítulo 5, Jesus, ele cura aquele endemoniado gadareno. Ele faz ali a obra. E o interessante, amados, é que a partir do versículo 35, Edson Savali, bem-vindo, Deus abençoe. Jesus praticamente emenda um milagre no outro. Esse é o Jesus que eu sirvo. Um Jesus que emenda um milagre no outro. Ele cura o endemoniado gadareno. Ele cura a mulher enferma. Essa que eu falei, a do fluxo de sangue. Porque olha só que interessante, não foi à toa que eu citei esse exemplo, tá? Flor Yeshua, bem-vinda, Deus abençoe. Porque Jairo fala com Jesus e pede que Jesus vá até a casa dele. E enquanto Jesus está indo é que surge a história da cura da mulher do fluxo de sangue. E olha que precioso é o nosso Senhor Jesus. Ele é o único que emenda um milagre no outro. Ele estava indo acudir Jairo, que pediu desesperado pela sua filha que estava morrendo. Iraci Medrado, bem-vinda, Deus abençoe. No caminho, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Só que aqui a multidão começa de novo. Ele emenda um milagre no outro. Meu Jesus é o único que emenda um milagre no outro. Você sabia que o seu Jesus, ele é capaz de emendar um milagre no outro? Você quer servir a esse Deus que emenda um milagre no outro? Isabela, bem-vinda. Obrigado por me seguir. Deus te abençoe. Rô Sabores e Delícias, Paula Bispo, bem-vindas. Deus abençoe. Você quer estar para sempre na presença desse Deus que emenda um milagre no outro? Maria Paula Dias, bem-vinda. Deus te abençoe. Diz aqui a palavra de Deus, a partir do versículo 35 de Marcos capítulo 5, que falava ele ainda com quem? Com aquela mulher. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Grazi Moraes, bem-vinda, Deus abençoe. Tua filha já morreu, Jairo, para de importunar, para de atrapalhar, para de falar com Jesus. Alguém já fez isso com você?
Seu sonho já morreu, sua oportunidade já passou, seu projeto já findou. Por que você continua aí? Você não serve para nada. Pare de importunar o mestre. Tua filha já morreu, já acabou, já era. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ela morreu. Pare. Volta para casa. Flávia Gisele, bem-vinda. Deus abençoe. Eu sirvo a um Deus que emenda um milagre no outro. Sabia disso? Jesus tinha acabado. Jairo faz um pedido. Você pode vir até a minha casa? Minha filha está morrendo. Você vai encontrar isso no versículo 21 e 22 e 23 e 24 de Marcos capítulo 5. Mas Jesus, enquanto ia, ele cura a mulher do fluxo de sangue. E ele falava ainda essas coisas. Quando vieram, sempre tem a galera da boca maldizente. Portador de notícia ruim. Fernanda Castro, irmã Carla, bem-vindas, Deus abençoe. Sempre tem a galera da palavra negativa. Tua filha já morreu, por que você está atrapalhando? Teu projeto já era, você não pode, você não consegue, você não dá conta, Deus não te ama. Quantas palavras negativas você tem ouvido? Quantas palavras de tristeza, de dor, de perda, de desgraça você tem ouvido? Quantas vozes de multidão você tem escutado? Mas eu quero te dizer, primeiramente, o meu Deus é um Deus que emenda um milagre no outro. Olha que lindo, testemunho da Odilena. Já foi curada do câncer de mama. Deus é fiel. Eliane Barbosa, bem-vinda, Deus abençoe. O nosso Deus é aquele, o nosso Jesus é aquele que emenda um milagre no outro. Falava ainda essas coisas quando vieram os portadores da notícia da desgraça. Tua filha morreu, cale-se, não incomode mais o mestre. Mas eu quero te dizer que o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele se importa. Ele se importa com você. Ele não fica indiferente. No versículo 36, diz que Jesus não acudiu àquelas palavras. Não deu ouvidos. Aqui está o exemplo. Jesus é nosso exemplo. Jesus não deu bola para essa fala de desgraça da multidão. Irmã Fátima, bem-vinda, Deus abençoe. Olha o que ele fala. Não temas, crê somente. Versículo 36. Ué, mas se morreu, o que adianta eu crer? Calma. Só interessa quando Jesus fala que morreu. Foi as vozes da multidão que disse que ela morreu. Não foi Jesus. Jesus falou, não temas, creia. Lidiane Faustino, bem-vinda. Deus abençoe. Você vai ficar ouvindo o que o povo está dizendo ou você vai ouvir o que Jesus disse? Alci Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Há 3 anos houve um milagre na vida da Odilena, que foi curada de um câncer de mama. Pois é, o mesmo Deus que curou a mulher com fluxo de sangue, cura também nos dias de hoje. Ele é o único que eu conheço que emenda um milagre no outro. Ele nem bem terminou de curar aquela mulher e ele foi até a casa de Jairo ressuscitar sua filha. É o Jesus que emenda um milagre no outro, que te surpreende e que faz muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Silene de Cássia, bem-vinda, Deus abençoe. E Jesus foi categórico, Jesus não deu ouvidos para aquelas pessoas que diziam que a menina estava morta. Maria Silvana Anastácio, bem-vinda, Deus abençoe. Ah, morreu. Eu só digo que morreu quando Jesus diz que morreu. Jaciara Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Nathalie, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus disse, não temas. Não temas. E eu quero te dizer nessa noite, não temas. Creia somente. Não temas, porque os céus
vão te surpreender. Dávila, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Não temas, porque os céus vão te surpreender. O meu Deus emenda um milagre no outro. A multidão disse assim: morreu. Para de falar e de atrapalhar o mestre. Ana Adri Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Mas Jesus não concordou com a palavra daquela multidão. Ele emendou um milagre no outro. Ele tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue. Márcia Sampaio, bem-vinda, Deus abençoe. Regiane Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Então ele fala: não temas. Eu quero dizer para você, nessa noite de 18 de novembro de 2022, não temas. Creia somente. Só que olha a atitude que Jesus adota. É a mesma que eu tenho que adotar. Ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque milagre acontece só com quem crê. E aquela galera da notícia ruim ia atrapalhar. A galera dos incrédulos bloqueiam o milagre. Vai ter momento que você vai ter que se isolar para viver o milagre. Depois você volta para contar o testemunho. Mas vai ter momento, Edneia, bem-vinda, Deus te abençoe, que você vai ter que se isolar para viver o milagre. Porque a multidão não crê e a incredulidade atrapalha o milagre. Largue de lado a sua preocupação, porque Deus está aqui e Jesus chegou. Escute. Jesus não deixou ninguém ir junto. Ah, vocês estão falando em morte? Então vocês ficam aqui, porque eu sou o Deus da vida e eu vou lá resolver esse problema agora. Ah, vocês estão falando em morte, que não é para falar mais nada, que é para calar a boca, porque não tem mais jeito, eu vou mostrar. Fiquem aqui. Não vão junto, não. Vem comigo, Pedro. Vem comigo, os irmãos, Tiago e João. E vamos lá, Jairo. Vem. Vamos lá. Quando ele chega na casa do principal da sinagoga, do Jairo, ele encontra um monte de gente chorando. Ana Paula, seja bem-vinda, missionária. Deus abençoe. Ele encontra um monte de gente chorando. E aí ele pergunta assim: por que vocês estão chorando? Por que tanto alvoroço? A criança não está morta. Isso é fé. Jesus já quis deixar claro quem tinha e quem não tinha fé. Sabe por quê? Porque aqueles que não tinham fé davam risada. Ele está louco, a menina morreu, nós vimos a morta. E daí? Jesus está no ambiente. Quando Jesus está no recinto, quem disse que a morte é problema? Aqui já ficou nítido a galera da incredulidade. Há situações em nossa vida que nós precisamos sair de cena. Há situações em nossa vida que nós precisamos sair de cena para viver o milagre, porque a incredulidade impede o milagre. Começaram a rir de Jesus. Jesus não sabe o que ele está falando, a menina está morta, nós sabemos que ela está morta. E sabe o que Jesus fez? Ele mandou todo mundo sair. Maria Coutinho, bem-vinda, Deus abençoe. Vocês vão atrapalhar, eu quero fazer uma obra aqui especial. Rosimeire Moreira Miranda, Daniel Silva, bem-vindos, Deus abençoe. Eu quero aqui fazer um milagre, então sai do caminho que vocês estão me atrapalhando. Sai daqui que vocês estão atrapalhando, seus incrédulos. Suenísio Honorato, bem-vinda, Deus abençoe. Ficou apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só essas pessoas. O pai e a mãe da menina, ou seja, Jairo e a esposa, Jesus, com os discípulos que vieram com ele, Pedro, Tiago e João. Só. E então Jesus toma a menina pela mão e diz assim: eu te mando, levanta-te. Essa é a consequência daquele que não dá ouvidos às vozes. E se Jairo tivesse dado ouvidos? Jesus, desculpa, não vou poder mesmo, já cheguei tarde, minha filha morreu, obrigado, até logo. Não foi assim que Jairo fez.
Não foi assim que Jairo fez. Porque se ele tivesse feito isso, a menina continuaria morta. Israel Argolo Leal, seja bem-vindo, Deus abençoe. Mas Jairo creu. Quando Jesus falou para ele, creia somente, ele creu. Angélica Arruda, bem-vinda, Deus abençoe. Ele creu. Se tu creres, diz a palavra, verás a glória de Deus. Porque o nosso Jesus é aquele que emenda um milagre no outro. Você continua ainda ouvindo vozes? Ranilda Santana, bem-vinda, Deus abençoe. Você continua ainda ouvindo as vozes? Pare com isso. Se você ficar dando ouvidos a essas vozes, você não vai viver o milagre. Se você continuar dando ouvidos à multidão, você não viverá o milagre. É necessário ir na contramão. Jesus completou a obra. Jesus ressuscitou aquela jovem. E é interessante como a palavra é perfeita. O mesmo número 12. Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. A mulher do fluxo de sangue estava enferma há 12 anos. E a jovem morta, a menina, tinha 12 anos de idade. De um lado, alguém que sofreu por 12 anos. De outro lado, alguém que só viveu 12 anos. Pois é. Mas de um lado ou de outro, se você não der ouvidos às vozes da multidão, vai viver o milagre. Se você não der ouvidos às vozes da multidão, vai viver o milagre. Eu não sei, não conheço a sua história. Sueli Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não conheço a sua necessidade, mas o Senhor conhece. E de uma coisa eu posso te dizer. A Odilena continua contando o testemunho da sua cura aqui, nos comentários. Uma coisa eu posso te dizer. Se você carece de um milagre, o responsável para que esse milagre se concretize é você. Você pode impedir o milagre, se você der ouvidos às vozes da multidão. Se você continuar ouvindo essas vozes. Ou você pode liberar o milagre na sua vida na medida em que você tiver fé. Porque olha o que é que Jesus disse. Os versículos 35 e 36 são chaves. Eu estou em Marcos capítulo 5. Do Jesus que emenda um milagre no outro. Ele cura a mulher do fluxo de sangue e vai ressuscitar a menina filha de Jairo. Enquanto a multidão diz assim, olha, não importunes mais o mestre porque a tua filha morreu. Já morreu. De outro você vê Jesus dizendo, não temas, somente creia. Não temos, mas morreu. Calma, creia. Se você acha que o seu projeto já morreu, calma. Se você acha que o seu ministério já morreu, calma. Se você acha que o seu chamado já morreu, calma. Creia. Não dê ouvidos a essas vozes. Não dê ouvidos a elas. Mas creia. Porque Jesus está presente. Dark, seja bem-vinda, Deus abençoe. Jesus está presente. E por causa da sua presença, não é isso que nós vivemos cantando? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jane Souza Lima, bem-vinda. Mariana Medeiros, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor. Adriana Porfírio, bem-vinda. Deus abençoe. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não temas.
creia somente. E Jesus completou a obra. Judite Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. Se você crê, você verá a glória de Deus. A questão não é se existe possibilidade, porque o nosso Deus não depende de possibilidade, nem de probabilidade, porque Ele é Deus. A questão é fé, porque a incredulidade impede o milagre. E quando nós damos ouvidos às vozes da multidão, a fé dá lugar ao medo. A fé dá lugar à dúvida. E a Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Ele vem, ele vai, ele volta, mas ele não permanece. Não dê ouvidos às vozes da multidão. Esta é uma palavra através da qual Deus tem falado conosco desde ontem. E eu gostaria muito que você recebesse em seu coração. Luiz Carlos, seja bem-vindo, pastor, Deus te abençoe. E tomasse posse. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas essas vidas que ouviram a tua palavra e creram nela. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso Deus é aquele que emenda um milagre no outro. É aquele que surpreende e supera expectativas. É aquele que faz muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é aquele que gera milagres, até mesmo no deserto. Loandra Loureiro, bem-vinda, Deus abençoe. Lucilene, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero colocar, Senhor Jesus, nas tuas mãos cada vida, cada família aqui representada, cada enfermo, cada lar, casamento, filhos, diante do Senhor. Cada situação de dificuldade, de dor, de perda, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a sermos ousados e termos fé na tua palavra. Porque certamente o Senhor é aquele que vai gerar e emendar um milagre no outro. Quando nós achamos que Ele já fez, Ele ainda tem mais para fazer. Por isso eu apresento cada vida, Senhor, diante do teu altar nesta noite. Todos os que nos ouvem através das redes sociais e também estes, cujos nomes estão nas páginas dos cadernos de oração. Completa, Senhor Deus, a tua obra de forma extraordinária e poderosa. Completa, Senhor Deus, porque o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. Vem, Senhor, e toma o teu lugar em nosso meio. Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vem, Senhor, e completa a obra em cada coração. Visita nessa noite em nome de Jesus. Faz, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que está além das nossas forças. Porque o Senhor pode. E o Senhor é fiel. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a não darmos ouvidos às vozes negativas da multidão.
Pelo contrário, ajuda-nos a tomar posse da tua vitória pela fé. Cleodaros, bem-vinda, Deus abençoe. Senhor dos exércitos, aumenta a nossa fé. Roseli Aparecida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagres. E não é um Deus de milagres apenas no passado. Vilma da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Mas é um Deus de milagres no presente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ivaneide, seja bem-vindo, Deus abençoe. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Maria Livanete, bem-vinda, Deus abençoe. Por isso, Pai, toma nas tuas mãos cada necessidade, as causas na justiça, as enfermidades, Senhor, o desemprego, o problema financeiro, emocional, sentimental, físico. Só o Senhor pode. E nós entregamos nas tuas mãos, para que haja vitória, para que haja cura, para que haja livramento. Estende as tuas mãos, Senhor Jesus, sobre a vida da Mariana. Tem misericórdia, Pai. Tu conheces o coração dela. E só o Senhor pode trazer o alívio nesta noite. Só o Senhor pode, no momento em que nós não temos mais forças, só o Senhor pode. Só o Senhor pode nos dar fé para prosseguir. Como está escrito, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que nós queremos na noite de hoje, Pai. Trazer à memória o que nos dá esperança. O nosso Deus não falha. Não se engane, não tarda. Elizabeth, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós cremos no teu poder. E cremos na resposta que o Senhor tem para nós. Vem, Senhor Jesus. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. Vem, Senhor Jesus, e completa a obra. Vem, Senhor Jesus, e faz aquilo que nós não podemos, mas que o Senhor pode. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que nós possamos ter esta fé que teve a mulher que estava com hemorragia. Que Jairo teve de não acudir às falas daquelas pessoas e ouvir a voz de Jesus. Precisamos ouvir apenas a voz de Jesus. Simone, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ajuda-nos. Fecha, Senhor Jesus, os nossos ouvidos para as vozes negativas da multidão. E permita que nós ouçamos apenas a tua voz. Apenas a tua voz. E nenhuma outra. Em nome de Jesus. Van Gomes, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que se cumpra, Pai. Que se cumpra, Pai. Tudo aquilo que Deus tem para nós. Que se cumpra, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Sônia Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Nédia Ferreira Coelho, bem-vinda, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada pedido de oração aqui dos comentários. Marquinhos, Nilson, Van, em nome de Jesus. Porque tu podes. E só tu podes. Todo
todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E é esse nome, Jesus, que nós clamamos. Vem, Senhor, e completa a tua obra. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Não dê ouvidos às vozes da multidão. Faça como Bartimeu, faça como Jairo, faça como a mulher do fluxo de sangue e tenha fé. Francena, bem-vinda. Deus abençoe. Em nome de Jesus, o que vai desencadear o milagre é a sua fé. Tanto que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Não seja a sua incredulidade um obstáculo para o milagre de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Nós estamos alegres pela fidelidade e pelo cuidado do Senhor. Hoje, nós completamos 959 dias de ministração de lives diárias. Estamos todos os dias aqui há 959 dias, incluindo hoje. E nós, há 9 dias, demos início a uma contagem regressiva. Lembram? Muito bem. Contagem regressiva para o meu Pentecostes. Lembram disso? Amanhã, após passados os primeiros 10 dias, estaremos a 40 dias de completar os 1000. E eu vou propor a vocês um momento de gratidão. Jane Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Uma live especial amanhã, com a possibilidade da participação de quem quiser. Nós teremos um tempo de gratidão e cada um terá a oportunidade, que quiser, evidentemente, de participar. Devemos fazer no meio da tarde, provavelmente. Amanhã é sábado. E haverá espaço para participação. Já estou avisando para que vocês se organizem. Eu creio que deverá ser por volta das 16 horas. E iremos ter um tempo de gratidão exatamente quando faltarem 40 dias para se cumprir o nosso propósito. Vocês lembram que nós estamos num propósito, numa contagem regressiva, não é? Para o milagre, para o Pentecostes, para o derramamento do poder e da vitória. Nadi, Cione Lima, bem-vindas. Deus abençoe. E eu espero você amanhã para essa live especial, participativa. Teremos espaço para quem quiser entrar, compartilhar, participar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Espero você e tenho certeza. 40 dias, não é? Pois é. Estaremos aí determinando pela fé o cumprimento da promessa. Deise Carvalho, bem-vinda. Deus abençoe. Estaremos já aquecendo o nosso coração para receber o que Deus tem reservado para nós e exercitando a nossa fé. E como é que se exercita a fé? Agradecendo.
Então, o convite está feito e eu espero você. E conto inclusive com a sua ajuda para divulgar isso. Porque às vezes, queridos, um testemunho edifica muitos. João, seja bem-vindo, Deus abençoe. Como, por exemplo, o testemunho que nos foi dado aqui nesta noite da cura do câncer. Olha só. Como não edificar a nossa fé com a história como da Odilena, que foi curada de um câncer de mama? Cícera Souza Silva, bem-vinda, Deus abençoe. O nosso testemunho edifica. Mas é claro que a gente só dá o testemunho depois que recebeu a bênção. Antes disso, a gente aguarda. Cícera Lima, bem-vinda. Deus abençoe. E é claro também que aqueles que eventualmente não puderem, a live vai ficar gravada para assistir depois. Ok? Combinado? Vejo vocês então amanhã e me despeço por aqui, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso e espero vocês amanhã para esse momento especial de adoração na presença do Senhor. Fiquem com Deus, um grande abraço e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor, bom descanso e até lá. Shalom.